Criador ou criadores? O que diz o texto de Eclesiastes 12:1? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Tradução ou Traição. Eu sou Felipe Moura, sou psicanalista, sou judeu, sou exegeta da Bíblia Hebraica. Estou aqui para falar a vocês sobre as traduções bíblicas para o português e vamos ver onde elas erram e onde elas acertam. O título da série é uma brincadeira com o ditado italiano tradutore traditore, quer dizer tradutor, traidor. Por quê? Porque, obviamente, traduzir é uma tarefa inglória. Às vezes não tem muito que os tradutores possam fazer com relação a um texto, mas também existem casos em que os tradutores omitem o verdadeiro sentido do texto. E é exatamente o que nós vamos ver aqui hoje com Eclesiastes 12:1. Sem mais delongas, o texto diz o seguinte: Uzhor e lembra ou lembra-te. Aí nós temos Eth. Eth é uma palavra que normalmente ela não vai ser traduzida, porque o que que ela significa? Normalmente ela vai apontar que a próxima palavra é objeto do verbo, né, que vem anteriormente. Então, aqui nós temos, né, que borecha não seria o sujeito do verbo, tá? Mas seria o objeto. Então não tem tradução essa palavra. Aí nós vamos ter borecha no hebraico bíblico, borecha no hebraico moderno, que seria literalmente criadores no plural. Sim, o hebraico traz plural aqui. Aí nós vamos ter Bimee, que seria nos dias de, né? Afinal de contas é um construto, ou nos dias da. É, Behurotecha, né? Na verdade, Behurotecha no hebraico bíblico, né? E Behurotecha no hebraico moderno, que seria na juventude, né? Aqui não compromete muito você ter a questão do singular ou do plural, porque obviamente aqui está falando nos dias, né, em que a pessoa é jovem, né, nos momentos em que a pessoa é jovem ainda, né? Então você traduzir como na juventude, na mocidade, não existe uma mudança semântica, você não tem uma mudança no significado da palavra. Muito bem, vamos então dar uma olhada no que as traduções fazem com o texto. Na verdade, nós vamos começar com alguns manuscritos antigos. A Septuaginta, ela vai trazer o texto aqui como criador, vai trazer no singular. Isso não surpreende, porque esse é um padrão da Septuaginta. A Septuaginta costuma higienizar, entre aspas, textos onde você pode ter uma indicação, talvez, de mais de um personagem divino, de um politeísmo. Lembrando que eu estou aqui como exegeta e não como um religioso, né? Então, na realidade, eu não sou uma pessoa religiosa nesse sentido, vamos dizer assim, mais tradicional, ortodoxo do termo, né? Muito bem. Então, assim, a exegese, ela às vezes vai ter uma leitura que pode agradar ou desagradar a religião de cada um, aí vai de cada pessoa, né? Nós aqui não estamos preocupados com isso, mas sim com a verdade daquilo que o texto bíblico traz. Muito bem. Felipe, e os manuscritos do Mar Morto, o que eles trazem? Bom, infelizmente essa passagem ela não sobreviveu. Manuscritos do Mar Morto, estamos falando né, de pergaminhos de mais de 2.000 anos de idade e muitas vezes eles não sobreviveram, né? Muitos deles não sobreviveram tanto assim à ação do tempo, tá? E esse texto, né, de 4Q Kohelet, né, que seria tá aqui abreviado como 4Q Kor, né, que seria uma abreviação de Kohelet, que é Eclesiastes, né, no hebraico bíblico, Kohelet no hebraico moderno. Mas você só tem os capítulos 1, 5, 6 e 7 com alguns textos. Então,
Eclesiastes é um livro muito fragmentado, nós não temos a passagem de Eclesiastes 12, não sobreviveu entre os manuscritos do Mar Morto. Tá? Aí nós temos as traduções aramaicas. Tá? O Targum de Kohelet, ele vai trazer: lembra do teu Criador para estimá-lo nos dias de tua juventude. Né? Ah, Felipe, e o para estimá-lo, de onde vem? O Targum, ele é uma tradução comentada, por essência, né? Então, ele é uma grande paráfrase cheia de comentários, então não dá para a gente considerar ele, né, como uma tradução direta, mas ele traz criador no singular. E a Peshitta aramaica? A Peshitta aramaica, ela acompanha o texto da Septuaginta, né? Algumas pessoas me pediram para trazer a Vulgata, tá? Eu até olhei a Vulgata, também traz criador. Eu não costumo trazer a Vulgata aqui, porque ela é uma tradução para o latim, né, da Septuaginta, né? Então ela é a tradução da tradução, né? Não sei se é uma coisa tão útil assim. Se vocês quiserem que eu passe a trazer a Vulgata, comentem aqui no vídeo que aí a gente faz, ok? A Peshitta aramaica, de vez em quando, ela diverge, né, daquilo que a gente conhece como a Septuaginta, né? Porque existem variantes também na Septuaginta. Por isso eu gosto de trazer de vez em quando aqui a Peshitta. Bom, dito isso, então, qual é a explicação possível para você ter criadores? Bom, eu vou trazer todas as explicações e eu comento o que eu acho dessas explicações. Agora, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Então eu vou trazer as informações e a minha explicação por que eu acho que uma explicação é mais válida, outra é menos válida, ok? Você concorde ou discorde, né? O objetivo aqui é trazer informação. Bom, então a hipótese que eu considero a hipótese correta, né, é a do resquício do politeísmo. Tá? Ou seja, isso aqui, esse é um trecho onde o politeísmo ele acabou sobrevivendo. Né? Por quê? Porque a gente já viu vários outros textos aqui, a gente já trouxe, tem outros que nós ainda não trouxemos aqui em vídeo, onde você tem referências politeístas, né? Lembrando principalmente que os escribas do Reino do Norte, né, eles eram enoteístas, né? Eles acreditavam numa divindade principal, né, e outras inferiores, né? Os escribas do Reino do Sul já tinham uma tendência primeiro mais monólatra, né, e depois estritamente monoteísta, né, mas um monoteísmo que permitia, né, vamos dizer, uma hierarquia de seres que seriam já anjos, né, quer dizer, fazendo a vontade do Eterno, né, então não teriam um livre-arbítrio, enfim, né, aliás, esse é um parênteses, né, talvez alguns ouvintes que não são judeus não saibam disso, mas no judaísmo não se considera que anjo tem livre-arbítrio, né? Então eles simplesmente executam a vontade do Criador e ponto, acabou, né? O que no meu entendimento é mais condizente com algumas passagens da Bíblia hebraica. Bom, mas então assim, os textos eles passaram, né? A gente sabe que os textos da Bíblia hebraica eles são escritos em camadas, né? Isso era da cultura dos escribas daquela época e daquela região. Os próprios textos do Mar Morto mostram isso, porque eles também adicionaram camadas depois, né? Mas então a ideia aqui, na minha percepção, é que realmente o texto de origem ele era politeísta, possivelmente enoteísta, né? E ele foi higienizado, né? E essa higienização dos textos politeístas na Bíblia hebraica acabou deixando alguns vestígios. A gente já viu alguns aqui, né? E esse aqui, na minha percepção, é um outro texto que tem um vestígio de politeísmo. Existem outras leituras. Agora, antes de falar das outras leituras, eu gostaria também de convidar você a entender como é que a gente faz exegese. A gente não faz exegese
querendo que o texto bíblico esteja de acordo com o nosso dogma, com a doutrina da nossa religião, ok? A gente faz exegese procurando qual era a melhor leitura para o público ao qual o texto foi escrito, ok? Então, esse é um ponto fundamental e importante aqui. Bom, uma segunda leitura, né, que é lembra-te de tuas bênçãos nos dias da juventude. Tá? Essa é uma leitura que vem de um exegeta muito importante, que eu gosto muito, que é o Dr. Tsemayoré. Ele também não teria problema de falar se essa passagem, na opinião dele, fosse monoteísta ou politeísta. Mas ele entende que esse texto ele não fala, né, do eterno. Então, para ele, lembra-te das tuas bênçãos. E qual é a ideia? Que ele parte da ideia de Bará como tendo seu sentido mais original, né, que seria engordar, ok? A partir daí é que a gente tem, vamos dizer, um sentido já um pouco menos literal, que seria de criar, né? Então, criar, a palavra criar no hebraico é derivativa da palavra engordar, né? Que seria encher de coisas, enfim, tá? Mas, então, qual é o problema dessa leitura, né? Então, aqui seria lembra-te das tuas gorduras, né? No sentido de bênçãos, nos dias da juventude, né? Ah, Felipe, por que gordura é bênção, né, no hebraico bíblico? Por uma razão muito simples, né? Para eles, não era como a gente, né, que a gente está querendo perder peso, né, que gordura é uma coisa ruim. Não, para eles, gordura era uma coisa positiva porque eles tinham, é, vamos dizer, né, pouca caloria disponível, né, gastavam muita caloria e eles muitas vezes tinham poucas calorias disponíveis, né? E aí para eles então alimentos gordos ou gordurosos eram importantes, uma vez que esses alimentos eles garantiam a sobrevivência, tá? Então daí vem a ideia dele. Qual é o problema? O problema é que não há paralelos, tá, do uso dessa expressão dessa maneira em outros trechos bíblicos. Então, como não há paralelos, fica difícil a gente concordar que essa seja a passagem, seja a leitura mais adequada. Tá? Na minha opinião, como exegeta, quando a gente supõe que uma determinada expressão tem um dado significado, a gente tem que ter o respaldo de outras passagens, seja na Bíblia hebraica, seja em literatura do Antigo Oriente Médio, que seja semelhante e que aí dê um respaldo para a gente de que esse é o melhor uso, né? Senão vira um pouco um chute, né? E aí o chute ele corre o risco de eu ler aquilo que eu quero e não aquilo que o texto efetivamente diz, ok? Muito bem. E esse é o problema de praticamente todas as outras leituras, tá? A Jewish Study Bible, ela traz aprecie o teu vigor. Ela entende que Bará também seja uma referência a engordar, né? Então seria aqui literalmente lembrar das tuas gorduras, mas aí provavelmente o que ela está trazendo, né? Enquanto o Tsemaiore, ele acha que é gordura no sentido do que tem a disposição para comer, para a Jewish Study Bible, gordura seria gordura corporal, né? Então, uma pessoa mais gordinha, ela tem mais disposição do que uma pessoa excessivamente magra. E isso, óbvio, na cultura do Antigo Oriente Médio, considerando aquilo que eu acabei de falar. Você não tinha pessoas muito obesas, normalmente, no Antigo Oriente Médio, né? Porque não tinha tanta abundância assim de comida, tá? Muito bem. Qual é o problema? Mais uma vez, a ausência de um uso semelhante por parte das escrituras. Uma outra leitura muito interessante que algumas pessoas me trouxeram é a ideia de criadores como pais. Então, seriam os pais da pessoa, né, para lembrar dos pais é, e não da divindade. Qual é o problema, né? Essa leitura já tem mais de um problema. Primeiro problema é que fica muito estranho no texto, né?
não há no texto muito uma referência, né, à paz que a gente possa olhar ali, né, ele fazendo uma, vamos dizer assim, né, algum tipo de exortação para que a pessoa cuide dos pais, não faz sentido no texto. O contexto fica esquisito. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Nós também não temos pais chamados de criadores na Bíblia hebraica, tá? Então, não temos uma leitura assim na Bíblia hebraica, né? Chamando o pai de criador. Ah, Felipe, mas os pais não criam os filhos. O problema a gente tem que tomar cuidado, né, com criar no hebraico não é a mesma coisa que criar no português, tá? Então, assim, criar no português a gente usa para formar, né, para você sustentar, bancar, dar uma formação, ensinar, etc. Você não teria esse sentido no hebraico, tá? Aqui o criar teria mais a ver com você fazer um filho, tá? Porém, então assim, embora gramaticalmente seja possível, você não encontra, tá, criadores como pais aqui. Então, mais uma vez, né, a gente acaba incorrendo no problema de ser um chute, né? Assim, aqui é pais e não é criadores no sentido que se dá, né? Que aparece lá em Isaías ou aparece lá em Gênesis, né? Que seria o Criador, né? Muito bem. Continuando, então, uma outra leitura que vocês vão ver, né? Que aparece, que alguns trazem, né? Mas principalmente ela vai aparecer na tradução do Novo Mundo, é a ideia de um plural superlativista, né? Então seria o Criador Supremo, né? De uma forma semelhante à ideia de que Elohim, né, por exemplo, seja né, quando é usado no singular, ele é superlativista, né? Porque ele é poder, poderoso, autoridade, então seria o poder supremo, o poder máximo, o poder, né, a autoridade máxima, etc. Qual é o problema? O problema é que o plural superlativista, né, ele existe, né? A gente tem Kodesh HaKodashim, que é o Santíssimo, quer dizer, o lugar mais separado, mais distinto. Qual é o problema? O problema é que normalmente o plural superlativista, primeiro você não tem o uso de plural superlativista para Boré, para Criador na Bíblia hebraica, em nenhum outro lugar. Então, de novo, né, vira um chute, né? E é um chute que tem um objetivo teológico, né? Que aliás é o grande problema da tradução do Novo Mundo, né? Principalmente ela, algumas outras traduções têm um pouco isso também, mas ela tem bastante, né? Ela é muito boa em alguns trechos, outros é muito complicada por conta desse viés teológico, né? E aqui é o caso, tá? Além disso, você daria a ideia de ter outros criadores, né? Porque se você tem um plural superlativista, quer dizer, esse é o criador supremo, você tem outros criadores também, né? Então, também não encontra subsídio no texto bíblico. O texto bíblico não dá a entender isso, né? Então fica muito complicado, tá? Muito bem. Então, vamos falar aqui das admissões, né? Por que das admissões? Não existe um texto no português que traga o hebraico traduzido corretamente, tá? Infelizmente não tem. Você vai ter duas notas de rodapé que admitem que o texto é plural. A da tradução ecumênica da Bíblia, tá? Que diz assim: esta palavra no texto estranhamente no plural pertence ao vocabulário de Isaías 40 a 55 e aparece já em Gênesis 1:1. Pode haver aí um jogo de palavras entre Boré, criador, e Beer, fonte, poço, túmulo, Bor, poço, né, como o versículo 6. Então ele supõe aqui a razão, né, que seria um trocadilho, né, a razão dessa palavra estar aí, mas não dá a explicação do porquê que está no plural e traduz no singular, né, o que é complicado. Bom, e a tradução do Novo Mundo de 86, ela diz: teu grandioso Criador, né, Borecha,
No hebraico é o particípio do verbo criar no plural. E aí, obviamente, para denotar grandiosidade ou excelência, né? Aí também ela, né, como eu falei, ela já vai para um viés teológico, na minha opinião. Bom, então, qual seria a leitura ideal? Seria da Young's Literal Translation, tá? Eu fiz uma tradução livre do português, perdão, do inglês para o português, e ela traz: lembra-te também dos teus criadores nos dias da tua juventude. Ela traz o hebraico literal aí e não interessa se você gostou ou não. Essa é a parte interessante da Young's Literal. É uma tradução que qualquer pessoa, né, que trabalhe um pouco com exegese ou que queira conhecer exegese, né, deve se munir de, porque é uma tradução muito boa e que frequentemente faz isso. Traz a leitura mais adequada, mais correta mesmo. Bom, como nós vimos, não existe uma boa tradução para o português. Eu tive que avaliar todas como ruins, mas na minha opinião tem algumas piores do que outras, tá? Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, na Bíblia de Jerusalém, né? O problema dela ignorar né, o plural e trazer bor-erra no singular, né? Outras semelhantes, todas as Almeidas que eu vi, que eu tive acesso, a King James atualizada e a tradução brasileira. Bom, aí nós temos uma variante muito pequena que seria lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, né? Aí mocidade, juventude, mesma coisa, né? Seria da Difusora Bíblica de Portugal, a Bíblia Hebraica da Sefer, a Bíblia Ave Maria e a Bíblia da CNBB. Um parênteses, tem também uma que me indicaram a nova Bíblia Pastoral da Paulus, salvo engano. Essa Bíblia teve um outro vídeo onde todas as traduções para o português traziam singular e ela trouxe plural, né? Então me indicaram, eu tô para adquirir essa Bíblia, mas eu ainda não tô com ela aqui. Então, se você tem a nova Bíblia Pastoral, comenta né, deixa nos comentários se ela traz singular ou plural para as outras pessoas poderem ler. Bom, a nova Bíblia Viva traz uma leitura parecida. Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, né? Também ignora o plural e traz o singular, que é um problema. Aí nós temos, já começam algumas traduções complicadas, né? A do Novo Mundo, de 2015, também semelhante à de 86, que traz: lembre-se então do seu grandioso Criador nos dias da sua juventude, né? Na minha visão, atribuir arbitrariamente Bor-Erra como grandioso criador, né, é uma leitura interpretativa e teológica, tá? Na minha leitura. Algumas pessoas talvez trariam essa tradução como mediana, por entender que pelo menos eles não ignoraram o plural e tentaram fazer alguma coisa com o plural, né, o que já seria melhor do que outras traduções. Tudo bem, se você pensar assim, eu particularmente acho que eles inseriram ideia, né, trouxeram um criador como todas as outras e inseriram uma ideia teológica, por isso eu acho que essa tradução é pior do que as demais. Tá? Mas, né, talvez algumas pessoas discordem de mim por essa razão aqui exposta. A nova versão transformadora já é muito ruim, porque além de ignorar o plural, né, ela pega os hor, que é e lembra ou e lembra-te, né, e traduz como não se esqueça, né? Ou seja, você muda a ideia do verbo e não tinha razão para isso, né? Lembrar não é menos claro do que não se esquecer, né? Então não tinha uma razão, não tinha por quê melhorar o português? Não tem necessidade aqui, né? Trazer essa tradução por quê, né? E o pior é que Zerhor ainda o lembra tem uma ideia de obediência aqui, de cumprimento, né? Como por exemplo, né, nos 10 ditos com relação ao Shabat, né? Você vai ter
você vai ter essa leitura, né, vamos dizer assim, de alguma coisa que lembra, né, um comando, uma ordem, né? E aí não se esqueça, né, você ainda perde isso, né, essa conexão com outros trechos da Bíblia hebraica, tá? Então, para mim, eu não entendi o porquê fazer isso, né? A Bíblia Viva ganha o troféu lambança do vídeo de hoje, né? Que é, ela diz: não deixe o entusiasmo da mocidade fazer com que você esqueça, opa, o seu Criador, tá? Por que o troféu lambança, né? Porque além de traduzir o plural como singular, de fazer a mesma coisa que a nova versão transformadora, né? De trazer o não se esquecer ao invés de lembrar, ela ainda insere uma ideia, né, que é o entusiasmo, que não existe no original. Eu sei que a Bíblia Viva ela é mais parafraseada, ela privilegia equivalência dinâmica, mas aqui foi uma lambança total. Tanto que a nova Bíblia Viva já traz um texto mais próximo do original, ok? Então aqui ela não melhora a qualidade do texto, não torna o texto mais fácil de entender, ela só acrescenta coisa e torna o texto excessivamente complicado, além de não, né, reproduzir a ideia do texto original. Bom, pessoal, antes de você então, né, sair do vídeo daqui, eu peço um minutinho da sua atenção para falar de alguns recursos e algumas novidades que nós temos aqui. Uma delas é a revista Monoteísta, tá? Essa revista você pode ter acesso a ela fazendo um Pix de apenas R$ 10 para universomonoteísta.gmail.com e enviando o comprovante ou pelo Gmail ou pelo WhatsApp 915797263. Nós já temos 3 edições dela. A primeira foi sobre Hanukkah, a segunda sobre o desenvolvimento do monoteísmo e o Shema, né? A terceira sobre filhos na Bíblia hebraica de origem divina, né? Então são temas interessantíssimos. Se você quiser ter acesso, é também uma forma de você ajudar o nosso trabalho. Nós criamos essa revista com esse duplo intuito, né? Não só de trazer mais informação de qualidade para você, mas também, né, de ter uma maneira aí de você, com uma pequena quantia, ajudar o nosso trabalho. Também, se você quiser entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp, nós temos um grupo de exegese da Bíblia hebraica, tá? Então basta você pausar o vídeo, apontar o seu celular aqui, o QR Code, você vai conseguir entrar no vídeo, no grupo de exegese, onde a gente discute a Bíblia hebraica, textos da Bíblia hebraica. Você pode mandar suas dúvidas e a gente procura trabalhar isso, tá? E temos também o grupo de judaísmo, o judaísmo livre e racional. Então, todos são bem-vindos, seja você judeu ou não, independente da vertente de judaísmo da sua preferência. Obviamente, né, vertentes mais ortodoxas não curtem muito, já deixo claro aqui, né, mas temos uma pegada um pouco mais, né, vamos dizer assim, né, um pouco menos ortodoxa, né? E também é um grupo racional, não é um grupo voltado para misticismo e outros elementos aí do judaísmo, ok? Então você pode apontar também o seu celular para esse QR Code. Se você tiver dificuldade de entrar nos grupos, manda um WhatsApp para mim, tá? Tá aqui 915797263, prefixo 11, tá? Eu mando o link do grupo também para você, ok? E se você gostou do vídeo de hoje, então retribua os nossos esforços. Você pode fazer isso. A forma mais fácil é fazendo um Pix para a chave universomonoteísta.gmail.com, que também é o nosso e-mail de contato, ou através de uma das contas indicadas no seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio de Tradução ou Traição.